voltando aqui para a nossa segunda aula sobre os povos da antiguidade nas Américas, a gente agora vai conhecer o mundo dos maias. Bom, os maias, eles construíram grandes templos, como esse aqui dos guerreiros, né? Essa parte do topo era onde era o templo, né? Era onde era realizado ali os rituais religiosos e a religião dos maias também faziam sacrifícios, né? Em oferecimento aí aos deuses, né? A sociedade maia, ela tá ali localizada onde é hoje o atual México, né? A Guatemala, Belize, Honduras, né? E o auge, assim, dessa civilização foi de 250 até o ano 900 da era cristã. E outra coisa que foi muito relevante, que é muito relevante dos maias, é a escrita, né? A escrita dos maias a escrita dos maias era pictolífica, né? Isso, eles juntavam sons com símbolos, né? E hoje os historiadores ou os pesquisadores aí da escrita maia têm essa dificuldade na tradução, né, desses símbolos, por causa que às vezes eles usavam um símbolo Bom, então assim, um caractere da escrita maia ela representava dois ou mais símbolos maias, né? Então, hoje os pesquisadores tentam se desdobrar aí para tentar compreender essa escrita. A escrita para os maias era tão importante que eles consideravam que tinha sido um presente dos deuses para eles, né? Para essa comunicação, para a maneira de gravar, né? De pintar, de entalhar essa escrita, essas pinturas maias assim na cerâmica, né? Nos murais. Então, e assim, grande parte dessas coisas se perderam, né? Por causa da invasão espanhola do século XV, que com o projeto de genocídio, né, desses povos, então acabar com a história, acabar com as construções, acabar com a sociedade, fazia parte do projeto europeu, né, espanhol. Então vamos aí para o próximo slide. Aqui a gente encontra a agricultura e o mito maia, né? Bom, esse milho que a gente vê aqui na foto não é o milho que a gente conhece hoje em dia, né? Que a gente só conhece aquele milho amarelinho comum, né? Que é igual a todos, quando na verdade a gente era para ter essa diversidade, né? De grãos aqui. E a tecnologia da agricultura maia foi tão avançada que os primeiros milhos, eles tinham por volta de 12 grãos, assim, mais ou menos. E hoje, olha a quantidade de grãos, né, que tem nos milhos. Isso faz parte da produção maia. Então, parte da economia maia vinha, assim, da agricultura, né? A base era a agricultura. E o mito maia, os maias consideravam o milho tão importante que eles consideravam que os deuses, né, porque eles são politeístas, eles acreditavam que os deuses tinham usado como matéria-prima o milho para a criação do homem. Então, assim, eles produziam o algodão, o cacau. Então, assim, eles produziam o algodão, o cacau, o abacate, a pimenta, tudo isso fazia parte da produção da agricultura maia, da alimentação e também do comércio, né?
e o feijão, a abóbora, o mamão. E eles também criavam os cães, né, para caça e também para alimentação, né. Eles praticavam a pesca nos mares, né, e um dos primeiros sinais assim do cultivo do milho datam 7.000 anos antes de Cristo. Esse aqui é o templo de Kukulcán. Esse templo, ele tem uma engenhosidade assim tão grande, uma tecnologia da engenharia e da arquitetura tão bem elaborada, juntamente com como que eu posso dizer? Com o conhecimento da constelação, das constelações, né? Da astrologia e do estudo do céu, né? Que esse templo aqui, ele tem 4 lados. Em cada lado dele existe 91 escadas. E existe mais uma aqui na entrada. Coincidentemente, somando esses números, a gente chega ao número 365, que nada mais é o que corresponde ao nosso calendário, aos nossos dias do ano, né, do nosso calendário hoje, que é o calendário cristão, né. Então os maias, assim, na antiguidade, já tinham criado um próprio calendário deles, e eles conseguiam representar isso até na sua arquitetura. E esse templo aqui, Kukulcán, também significa serpente emplumada, que era um dos principais deuses dos maias. Dependendo da hora e da época do ano que você for nesse templo, que você visitar esse templo, você consegue ver com as sombras que é projetada com o sol e com as escadas, você consegue ver uma serpente na sua lateral. Então, assim, durante o equinócio, que o equinócio é um desses conhecimentos da astronomia, né, que era conhecido pelos maias. O equinócio, ele marca também o início aí de cada estação do ano, primavera, outono, verão. E dependendo da época do ano que você for lá, o sol bate aqui nas escadarias e consegue refletir uma serpente, que seria a serpente emplumada, né? Kukulcán, que seria esse deus maia. Bom, os maias, diferente dos incas, eles não construíram um império unificado. Então, cada cidade funcionava de forma independente. Então, o poder era centralizado e era transmitido hereditariamente, né? Então, esses nobres, os nobres funcionários do Estado, eles ficavam responsáveis por controlar os agricultores, né? E então essas cidades, elas se organizavam de forma independente. Bom, aqui a gente dá início ao Império Azteca. Diferente do Império Maia, né? Eles conseguiram fazer uma sociedade unificada e eles estavam ali centralizados
no atual México por volta de 1500 e era dominado pelos mexicas, povo da etnia Nayuá. Possa ser que eu esteja pronunciando errado. Então, assim, no século XV, Tenochtitlan foi uma das cidades maiores assim do mundo. Essa era a capital, né? E então eles tinham uma aliança, eles conseguiram fazer uma aliança, né, com as cidades vizinhas, e eles fizeram uma confederação asteca. Então essa confederação foi conquistando região por região até controlar grande parte da Mesoamérica. Esses jardins são os chinampas, né? Eles foram criados aí pelos astecas, né? E eles eram construídos da seguinte forma: eles pegavam os vegetais tirados do fundo do lago, de uma parte mais rasa do lago, né? E aí eles misturava, né, com uma vegetação aquática que fazia flutuar e colocava essa vegetação que formava uma massa, né, e assim eles podiam caminhar por cima e ter água em abundância, né. Esses são os jardins submersos dos astecas, o famoso chinampas, né, o nome desses jardins. Então, assim, o Império Azteca eles eram rígidos, né? Porque as comunidades, né, que resistiam ao imperador, eles tinham um tratamento um pouco mais duro. Porque, por exemplo, eles não podiam nem eleger os seus governantes, e eles perdiam o direito à terra. Então, eles eram obrigados a permanecer e trabalhar para pagar os tributos, né, impostos pelo Império. E, além de tudo, eles tinham que aceitar o Deus divino, né, a divindade asteca, como o seu Deus e cultuá-lo, né. A organização asteca, ela era hierárquica, né, e, na verdade, por volta do século XII, eles tinham uma organização que era igualitária, né? Só que, com o tempo, ela foi tendo essa diferença aí, algumas pessoas foi ascendendo, né, socialmente, e aí teve essa hierarquia. Então, primeiro a gente tinha o imperador, em segundo lugar vinha o sacerdote, em terceiro lugar era os altos funcionários do Estado, em quarto lugar os grandes comerciantes e grandes comerciantes e artesãos, e por último os camponeses. A gente repara que, assim, na antiguidade, né, aqui americana, eles já tinham a educação gratuita e também os hospitais, né, gratuito. Diferente do que as pessoas estão escolhendo hoje aqui no Brasil, né? Então, é de se pensar, né? Então, vamos aqui falar um pouquinho sobre a religião asteca. Como eu já disse, eles eram politeístas, assim como grande parte dos povos aqui da América, né? E então eles cultuavam vários deuses. Eles não eram cristãos igual os europeus, que só tinha um Deus como único salvador. Então, o principal deus deles era o deus da guerra, e tinha outros também, como a deusa da água doce, deusa da chuva,
Na verdade, são Deus da chuva, Deus da noite, Deus do amor, das flores. E eles também tinham uma que era essa serpente emplumada, igual da religião maia. E aqui nessa foto aqui do lado a gente vê essa escultura, né, de pedra aqui, da serpente emplumada. E do lado esquerdo a gente vê é o mesmo Deus, só que representado de forma diferente. Bom, então aqui a gente encerra mais uma aula. Essa é a segunda aula de 3, e na próxima aula a gente começa os povos andinos e o Império Inca. Então até a próxima aula.